Muito boa tarde, amigas e amigos. Oração Ação. Um encontro, uma aula, um reencontro, uma união, uma reunião. Somos nós. Estamos aqui nesse nosso exercício de fraternidade, de confraternização, que é tão importante, que é tão determinante para a resiliência, diz a própria ciência do comportamento. Os antigos falavam que quem tem padrinho não morre pagão, o que pode ser estendido para quem tem amigo não passa por dificuldades. Jesus fala, granjeai amigos. É realmente muito importante que a gente construa laços. Não apenas visando o enfrentamento das dificuldades que temos passado, que iremos passar, mas como fundamental exercício de amor. Que esse nosso laço, esse nosso vínculo, esse nosso crescer junto possa nos fortalecer em nós e entre nós. Que assim seja. Hoje, continuando no nosso O Consolador, Chico e Emmanuel, temos uma pergunta sobre uma das leis, sobre aquela que é considerada a mais primitiva, a primeira de todas as leis humanas, que é a lei de Talião. A qual foi legada para a humanidade no dizer olho por olho, dente por dente. Que para nós hoje simboliza o absurdo, a violência, mas que em tempos ou em ambientes ultraviolentos pode não ser tão absurdo assim. Veja, hoje mesmo o noticiário, quando se mata, hoje se mata por motivos pueris, pelas menores coisas hoje se tira a vida. Nesses nossos tempos, minha amiga, meu amigo, se operasse a lei de Talião, nós talvez tivéssemos um grande progresso. Porque, segundo a lei de Talião, só se pode tirar uma vida se estivermos sob grave ameaça de perdermos a nossa. Só poderemos infringir uma dor em alguma pessoa se essa pessoa tiver infligido essa mesma dor em nós. Olho por olho, dente por dente. Seria enorme progresso, longe de ser o absurdo que nós supomos. Mas a realidade é sim que esse sistema, ainda que para esse momento em muitas comunidades fosse um progresso, evitasse muita violência, o fato é que sim, a lei de Talião representa um mecanismo muito utilizado por todos nós, em todas as culturas, e que nos tem atrasado muito.
Olha que paradoxo. Seria um avanço em muitos círculos nesse momento, mas a lei de Talião representa e tem funcionado como fonte de atraso. Não é paradoxal? Vejamos a resposta de Emmanuel. Trata-se da questão 272, já no campo da religião. Já passamos pelo campo da ciência, revimos diversos aspectos da ciência sob o ponto de vista espiritual, já revimos diversas das questões da filosofia do ponto de vista espiritual e agora estamos tocando em aspectos fundamentais da religião. A primeira lei humana. Em tempos em que o Estado, a coletividade, se confundia com a religião, eram as teocracias, a grande lei que se propunha era essa, a lei de Talião. Vejamos qual é a pergunta. Qual a significação da lei de Talião, olho por olho, dente por dente, em face da necessidade da redenção de todos os espíritos pelas reencarnações sucessivas? Que dizer da lei de Talião à luz da reencarnação? Vejamos a resposta de Emmanuel. A lei de Talião prevalece para todos os espíritos que não edificaram ainda o santuário do amor nos corações. Forte, não é? Nós que vemos nos programas policiais, nas campanhas políticas, nas redes sociais, a cada vez que eclode um crime, tantas pessoas defendendo com tanta ênfase a pena de morte, a tortura, o estupro para estupradores. Ouvir essa frase de Emmanuel é revelador do estágio primitivo em que grande parte da população ainda se aprisiona. A lei de Talião prevalece para todos os espíritos que não edificaram ainda o santuário do amor nos corações e que representam a quase totalidade dos seres humanos. Fabuloso espelho que Emmanuel está nos colocando, não é? E continua. Presos ainda aos milênios do pretérito, não cogitaram de aceitar e aplicar o Evangelho a si próprios. Utilizamos o Evangelho como arma para acusar os outros. Mas raros de nós cogitaram de aceitar e aplicar o Evangelho a si próprios, permanecendo encarcerados em círculos viciosos de dolorosas reencarnações expiatórias e purificadoras. Se você já leu um romance espírita, provavelmente se deparou com a seguinte situação. O romance apresenta uma situação onde uma pessoa boa, que não prejudicou ninguém, está sofrendo muito. Injustiças, calúnias, difamações, agressões, doenças.
problemas sociais. E claro, o leitor tende a se identificar com esse sofredor inocente, que nada fez de mal. Porque uma das coisas que mais perturba a alma humana é uma pessoa sofrer sem ter feito nada que justificasse aquele sofrimento. É a injustiça, é o mal que tanto nos escandaliza. Não é? Entender isso, perceber isso, é fundamental. E isso é apresentado no Romance Espírita num primeiro momento, levando-nos a identificar-nos, a nos rebelarmos, a proclamarmos injustiça, injustiça. Mas o romance prossegue e alcança uma encarnação anterior, identificando aquele que, na atual, na mais recente encarnação, sofre sem ter feito nada de ruim. A atitude de ter feito muita coisa ruim e nada lhe acontecer. Outro tipo de situação que nos causa repúdio, revolta, nos faz gritar injustiça, injustiça. Então não apenas nos perturba a pessoa que nada fez e sofre, quanto aquela que muita coisa ruim fez e não sofre. Duas fontes tremendas de perturbação para nossas mentes. Pois ambas podem ser compreendidas com um único movimento. Porque a mesma alma que hoje sofre sem ter feito nada que causasse esse sofrimento nessa vida, foi a mesma alma que em vidas passadas causou muito sofrimento e nada respondeu por esses erros. De forma que um estuprador, um pedófilo, numa vida, é chamado naquela vida mesma ao arrependimento, à reparação, à reconciliação com sua consciência. Mas, se a pessoa, se o pedófilo, se o estuprador, se o abusador, não atende ao chamado da compaixão, da reparação, do arrependimento, às vezes não atende naquela vida e na vida subsequente, só resta a pedagogia divina fazer na carne, fazer obrigatoriamente aquilo que todos nós deveríamos fazer por boa vontade, por bom sentimento. Jesus apontou como grande caminho para o amor: faça ao outro que gostaria que o outro lhe faça. É a empatia, tão receitada pela psicologia, é a compaixão tão apontada, tão sinalizada pela religião. Colocar-se no lugar do outro. Quando, por inúmeras chances desprezadas, o criminoso não aceita o convite da reparação, da compaixão, de colocar-se no lugar de suas vítimas, muitas vezes só resta a vida colocar o criminoso no lugar das suas vítimas, fazendo-o experimentar o ponto de vista
que por boa vontade ele não foi capaz de experimentar. Não é vingança de Deus, não é nem mesmo punição de Deus, é apenas a concessão para alguém que só via o que lhe convém, de um ponto de vista que expande a alma, ou vivenciar o ponto de vista, a posição da mulher, não expande a alma do homem machista. Vivenciar a posição do preto não é um fabuloso convite para o racista. E do pobre para o rico, explorador e orgulhoso. São convites de expansão, técnicas pedagógicas enfáticas para pessoas rígidas. Para comer uma banana madura, nada mais é necessário que a mão. Para abrir um coco, é preciso um facão afiado, destreza e força. E nós somos casca grossa, não é verdade? Fazer o quê? Deus nunca desiste de nós e vai usar os instrumentos que lhe for possível usar. E continua Emmanuel dizendo assim: Moisés proclamou a lei antiga muitos séculos antes do Senhor, muitos séculos antes de Jesus. Como já foi dito, o profeta hebraico apresentava a revelação com a face divina da justiça. Era necessário para transformar aquela multidão de escravos, com pouca ou nenhuma identidade, com pouco ou nenhum senso de justiça, com pouca ou nenhuma consciência ética, para minimamente conduzi-los e fazer daquele amontoado de gente um povo, precisava Moisés de uma lei clara e rígida. Precisava que a sua mensagem viesse toda ela no campo da justiça. Continua Emmanuel dizendo: mas com Jesus, o homem do mundo recebeu o código perfeito do amor. Se Moisés ensinava o olho por olho, dente por dente, Jesus esclarecia que o amor cobre a multidão dos pecados. Que o plano A, que a primeira alternativa de Deus é sempre o amor. Tenha certeza, minha amiga, meu amigo, se alguma coisa lhe pesa na consciência, que em qualquer tempo, mesmo atravessando dores, a melhor alternativa para você e para mim, para todos nós que erramos tanto, é nos abrir a exercícios de amor. Uma pessoa que praticou o aborto, seja na posição da mulher grávida que tirou aquele filho, geralmente a quem se imputa toda a culpa por um aborto, seja na posição dos familiares que pressionaram, seja na posição do pai da criança, que não só pressionou, como financiou, como chantageou, seja na posição do dono da farmácia que vendeu sem receita o remédio abortivo, ou da parteira que realizou o aborto, ou da amiga que lhe deu o chá abortivo. Há uma multidão de seres que praticaram o aborto e de quem ninguém fala. Acusamos somente a mulher, não é? Pois todos eles
a todos eles oportunidades serão dadas. Quem melhor para ajudar um grupo de pessoas envolvidas com uma gravidez indesejada do que eles? Da mesma forma que o coordenador de um grupo de alcoólicos anônimos é também um alcoólico, um grande terapeuta para pessoas que lidam com gravidez indesejada seria sim alguém que tivesse tido essa vivência, especialmente se esse alguém se debruçou sobre a sua vivência, elaborou as suas dores, as suas mágoas, as suas culpas e teve essa decisão maravilhosa de sublimar as suas culpas em solidariedade, em fraternidade. Sejamos nós esses que tenham essa lucidez maravilhosa. Fecha Emmanuel dizendo assim: daí a verdade de que as criaturas humanas se redimirão pelo amor e se elevarão a Deus por ele, anulando com o bem todas as forças que lhe possam encarcerar o coração nos sofrimentos do mundo. Um fechamento perfeito, não é? Daí a verdade de que as criaturas humanas se redimirão pelo amor e se elevarão a Deus por ele, anulando com o bem todas as forças que lhes possam encarcerar o coração nos sofrimentos do mundo. Nós todos que precisamos tanto libertar nosso coração da dor, nós todos que temos vivido nos últimos milênios nesse mundo de expiação e provas, mundo da dor, e que agora nos candidatamos ao mundo de regeneração, mundo da boa vontade, precisamos demais transcender o olho por olho, dente por dente, e avançar, ainda que a passos pequenos, mas firmes e seguros, rumo à ferramenta do amor. De Moisés a Jesus, da justiça ao amor, das expiações e provas à regeneração. Esse é o maravilhoso convite de Deus para todos nós nesse momento de nossas vidas. Que a humanidade, em vigília ou durante o sono, por vídeos, por livros, por mensagens, por reflexões como essa nossa, se expanda, avance na libertação da dor, rumo ao arrependimento, à reparação, à reconciliação, à regeneração. Que assim seja para toda a terra, que assim seja para todos nós. Muito bom. Saudar agora os amigos. Enir Cajazeira, que assim seja. Marco Aurélio Trindade falando da Boa Nova. Enir Cajazeira Silva vibrando saúde para nossa amiga Mônica Silva. Que ela e todos os doentes do mundo recebam a luz aqui gerada da boa vontade dos nossos corações, da maravilhosa luz dos instrutores do alto que aqui se fazem presente. Que essa luz se expanda, se espalhe, ensine, encoraje e cure a humanidade inteira. Adelaide Dias dando também o seu boa noite. É com muita alegria que nós
Saudamos todos os amigos e amigas, encarecendo que retornemos, continuemos e aprofundemos nossos estudos, nossa amizade, amanhã e em todos os dias de segunda a sábado, que nos for possível, renovemos nossos votos, nossa amizade, nosso compromisso com a luz. Paz e bem para todos, um grande abraço e até amanhã.